Yeah, thanks for having my nigga Tommy G. Yes, sir. Yeah, daqui é o Simon Master, né? Nome artístico. Mas bilhete de identidade é Simão de Freitas. Tenho 35 anos, sou médico de profissão e estou na área de especialidade em cirurgia geral. Então, nesse caso, eu sou médico cirurgião geral. Good. Yeah. Epá, podes falar um pouquinho mais alto? É que me parece estar um pouquinho tímido. Louder. Yeah. Vamos a isso. Se é para falar mais alto, vamos falar mais alto. Tá bom assim? Good. Boa. Vamos lá. Let's get it. Yeah. Bro, eu tenho aqui algumas questões feitas por alguns internautas. Tudo isso é fruto de algumas pesquisas, algumas opiniões, blá blá blá. Vamos todos, cenas que tu já dominas. E a primeira é: o que é ser um cirurgião? O que é ser um cirurgião? Antes de qualquer coisa, para ser um cirurgião, se tem de ser médico, porque a cirurgia geral ou qualquer outra cirurgia é uma especialidade médica que se faz a quando da conclusão dos 6 anos de licenciatura em medicina. Então, um cirurgião é um médico que dedica-se ao tratamento das patologias de forma maioritariamente cirúrgica. E o termo cirurgião engloba várias especialidades do género. Tens a cirurgia geral, que é a mãe das especialidades cirúrgicas, no caso a minha. Tens a cirurgia vascular, a cirurgia ortopédica, a cirurgia de sistema nervoso central ou neurocirurgia. Tens a cirurgia do aparelho auditivo ou cirurgia otorrinolaringológica. Então, ser um cirurgião é ser um médico dedicado ao tratamento das patologias, maioritariamente por intervenções cirúrgicas. Good. Yeah. O outro internauta pergunta o seguinte: atua na área de cirurgia plástica? Se eu atuo na área de cirurgia plástica, não. A cirurgia plástica é outra especialidade da área cirúrgica, não é? Que tem a ver com cuidados de estética, naquilo que é o seu fundamento prático. Então, o cirurgião plástico é outro género de cirurgião que atua na área de plástica, que não é o meu caso. Eu não sou cirurgião plástico, sou mesmo cirurgião geral. Ok, good. Boa resposta. Tem mais outra. Esta é um pouquinho específica. Boa. O que é ser um cirurgião em Angola? Gosto dessa pergunta. O que é ser um cirurgião em Angola? Bem, é mais ou menos assim. Ser um cirurgião em Angola é como ser qualquer outra coisa em Angola, começando por ser angolano, mas vamos especificamente para a pergunta que me foi feita. Tem um lado técnico que é muito satisfatório, porque os cirurgiões são muito, digamos que, afáveis com a sua especialidade, e um bom cirurgião gosta muito daquilo que faz. Então, nessa ordem de ideias, ser cirurgião em Angola é muito bom, assim como ser cirurgião em qualquer outra parte do mundo. Mas, feliz ou infelizmente, nem tudo é perfeito. Nós cá não temos as condições todas que um cirurgião precisa para chegar ao seu mais alto nível, mesmo até em fim de carreira. Então, é preciso lutar contra essas peripécias, é preciso que a pessoa tenha um bocadinho de mais peito para enfrentar essas situações todas, porque trabalhas num hospital que não tens um bloco operatório em condições. Se calhar vais trabalhar para um hospital que não tens um bloco operatório. Existem cirurgias de alta magnitude que precisas de um cuidado ou de uns cuidados intensivos para que o teu paciente se possa recuperar. Então é uma questão harmônica que, como não temos na maioria dos hospitais do sistema público de saúde, que é o que mais emprega profissionais da área, acaba por ser um bocadinho uma faca de dois gumes. Para uns satisfatório e para muitos outros frustrante. Eu conheço colegas que estão muito arrependidos de terem feito cirurgia, da mesma forma que eu conheço outros que sentem-se muito bem sendo cirurgiões, independentemente do que eu acabo de explicar. Um deles sou eu. Eu gosto muito de ser cirurgião.
Good. E como se preparou psicologicamente para trabalhar nesta área? Como é que eu me preparei psicologicamente para trabalhar em cirurgia geral? Essa história é um bocadinho engraçada, mas eu gosto. Eu sempre quis ser médico, não é? Desde miúdo, desde criança, que eu sempre gostei dessa área de labor. Mas a quando da carreira médica, enquanto eu fazia o curso, no terceiro ano tive uma aula de fundamentos de cirurgia com um cirurgião, que eu não vou cá citar o nome, não é? Mas é um cirurgião que eu respeito muito, e a forma como ele deu a aula e apaixonou-se pela especialidade dele, porque notava-se que ele era um cirurgião muito apaixonado, ou é, muito apaixonado pela especialidade. Ele deu aquilo com muito love, com muito amor, com muito knowledge. E eu olhei para ele e eu disse, quando eu for grande eu quero ser como esse nigga. Então, eu a partir desse momento comecei a me entrosar muito com a cirurgia. E a preparação psicológica foi automática a partir do momento em que eu me interessei pela especialidade. O meu psicológico já estava preparado para ser cirurgião, tanto mais é que a partir daí eu comecei a fazer cirurgias, a participar, a ir para o banco, ver sangue, feridas, bloco operatório. Shit. Ou seja, o psicológico já estava preparado a partir do momento em que eu me apaixonei pela especialidade, a partir daquele prof, estás a perceber? Good. Foi mais ou menos like that. Shit. Good. Tem mais aqui tem aqui uma questão muito pertinente, que é a seguinte: o que é um pré e pós-operatório? Pois é, o que é um pré e um pós-operatório? Agora vamos sentir, prof, como se eu estivesse a dar um seminário para os meus kids, como eu costumo dizer. Então, pré e pós-operatório. O pré-operatório é o período que antecede uma intervenção cirúrgica. Good. E o pós-operatório é o período que acontece depois da realização dessa intervenção cirúrgica. Então, existem tipos de pré-operatório e também existem tipos de pós-operatório. E estamos a falar em termos de classificação, porque as cirurgias podem ser programadas, podem ser de urgência ou podem ser de emergência. Se estivermos a falar de uma cirurgia programada, por exemplo, conheces um dude que tem uma patologia cirúrgica que está com ela, sei lá, 5, 4 anos, o pré-operatório desse paciente começa desde o bom dia na primeira consulta e termina horas antes de começar a cirurgia. Esse é o famoso pré-operatório imediato. O imediato é aquele que acontece 24 horas antes da operação, onde o paciente já está internado, já tens todos os exames do paciente aí feitinhos, tudo está line, e tu tens o teu pré-operatório imediato, que é o das 24 horas antes da intervenção cirúrgica. Muitas literaturas terminam aí o pré-operatório, mas não. Nós temos de nos lembrar que existem, por exemplo, cirurgias de urgência e cirurgias de emergência. Qual é que é a de urgência? A que tu podes fazer em 6 horas no banco de urgência. O paciente chega e tu sabes que ele tem a necessidade de ser operado em pelo menos 6 ou 8 horas e tu fazes um pré-operatório que obedece essa escala de tempo. E tem aquele paciente que tem que ser operado de emergência. Por exemplo, um dude estava andando na street, levou um tiro e não tens muito tempo para conversar com ele. Levou um tiro, tem que ir para o bloco. Esse paciente, assim que chega à urgência, tu tens no máximo dos máximos, 1 hora para lhe colocar na mesa operatória. Então isso também é um tipo de pré-operatório, porque durante esses 60 minutos vais fazer alguns exames pontuais que são preparação para que o teu ato cirúrgico corra bem. Então, logo após terminar a operação ou a intervenção cirúrgica, as primeiras 24 horas após esta, são as 24 horas que são conhecidas como pós-operatório imediato. Agora, das 24 em diante, é o pós-operatório imediato, em que pode haver uma complicação ou pode não haver nenhuma. Good. Isso está a ficar quente, Olha, aqui, foste bombardeado. Really? Yeah. Quais os procedimentos que mais tens realizado?
quais os procedimentos que eu mais realizo? O que eu mais faço no bloco operatório são as peritonites. O que é isso? Peritonite é uma infecção e inflamação da cavidade abdominal que tem várias causas. Mas no fórum cirúrgico no nosso seio, a causa mais frequente de peritonite é a perfuração do intestino delgado por causa da febre tifoide. Oh shit. Nega, então, por causa da situação sanitária que everybody know, estás a ver? Nós temos pacientes que fazem muita infecção do trato gastrointestinal. Então, entretanto, uma das complicações que mais aparece é a perfuração desse intestino delgado e faz com que o conteúdo que está no intestino, que são as fezes, vazem para a cavidade abdominal, logo causa o famoso quadro de peritonite, como eu disse. E essa é a cirurgia de urgência que mais se faz em Angola. Não posso dizer os outros pontos da África porque nunca trabalhei noutros, mas, por exemplo, na nossa especialidade, a cirurgia de urgência que mais se faz a nível do mundo é a apendicectomia por apendicite. É uma doença que quase todo mundo já ouviu falar e tal. Mas nós, por causa desse preâmbulo que eu fiz da situação sanitária e o desconhecimento das coisas por parte do nosso pessoal, acabam por aparecer mais com peritonites. E depois disso, o que é que eu mais opero? Trauma, porque aqui tem muito acidente de viação, aqui tem muito street fight, então a cirurgia do trauma vem logo a seguir. E depois são as cirurgias herniárias, faço muita hérnia, essas já não são de urgência, né? Uma ou outra vez é que aparece uma complicada, que like tens que resolver na urgência, mas se não, são as peritonites por perfuração ulceratífica, a cirurgia do trauma e as hérnias. Isso é que faz a minha mão escorregar mais. Good. Olha, o outro internauta pergunta o seguinte: quais as principais dificuldades que encontras nos pacientes ou que encontras com os pacientes? Uau, melhor parte da minha profissão, as dificuldades que eu encontro nos pacientes. A primeira dificuldade, bro, é a comunicação. Esse pessoal não percebe patavina nenhuma do que tu dizes. Oh shit. Isso é como a moda tá num estúdio a fazer um rec e tu não te convenceste depois de ter gravado o teu verso, estás a ver? Dizes no producer, não, let me repeat, até a cena te agradar e tu dizes não, agora sim, consegui cuspir. Foi só para descontrair. A grande dificuldade é mesmo comunicação. Por quê? Porque o desconhecimento da situação sanitária por parte dos nossos utentes é muito elevado. E depois, por outra, os pacientes só vão ao hospital quando já têm a cena completamente complicada. Porque, por exemplo, quando a patologia tem estadios iniciais, ainda tomam chá, ouvem conselho da tia, vão naquela avó que percebe de ervas, que cuidou de nós quando éramos putos, isso acontece em todas as famílias. E quando chegam no hospital, o que é que acontece? A patologia já está em estado tão avançado que às tantas o paciente já apresenta grandes complicações. E depois o que é que acontece? Para que tenhas uma abordagem porreira do teu paciente, é preciso que lhe faças um bom interrogatório, porque é preciso falar com o paciente. A melhor arma que o médico pode ter, não importa a especialidade, é o falar com o paciente, a interação, comprar o paciente, conquistar, fazer com que o paciente passe a expressão coma na tua mão, para que ele te possa dizer mais e mais coisas que te vão ajudar a chegar ao diagnóstico e tratar dessa patologia. Então, por exemplo, tu chegas ou estás no banco de urgência, como falamos da peritonite há pouco tempo, aparece um dude que já está a complicar, eu até costumo lhe chamar pacientes a Michael Jackson, porque eles fazem uma infecção generalizada e ficam com os olhos bué da fundos, como o Michael Jackson no clipe do Thriller, estás a ver? E tu lhe perguntas, como é que é? Essa cena começou há quanto tempo? Ele te diz, não, antes de ontem. Tu começas a rir. Eu pelo menos rio, estás a ver? Porque para mim é uma mentira bué desnecessária, mas essa é a grande dificuldade. Ou seja, às tantas tu tens que ser mais técnico do que conversador, principalmente em situações de urgência. Porque sabes que não tens muito tempo a perder para conversar com o paciente e tentar absorver o máximo que podes. Então a grande dificuldade é mesmo o desconhecimento sanitário dos pacientes e a fraca comunicação dos pacientes para os médicos. Mas pronto, o pessoal sobrevive, é na boa. Good. E tem mais outra aqui.
Quais os motivos que geralmente levam as pessoas a serem indicadas à cirurgia? Os motivos que levam uma pessoa a uma intervenção cirúrgica ou a uma indicação de intervenção cirúrgica. Good. De que cor é o cavalo branco do Napoleão? Tens uma patologia cirúrgica que é operável, tens de ser operado. Essa é a tua indicação. Good. Porque, como eu disse no princípio, no conceito da especialidade, maioritariamente é a abordagem cirúrgica que vai resolver o problema do paciente. Mas existem outras patologias que se podem tratar de forma conservadora. Mas a primeira e única indicação é do paciente ter uma patologia operável, que é o critério para operar. Good. É. A outra internauta pergunta o seguinte: sobre a cesariana, quais as principais contraindicações e indicações? Boa. Ela me levou, digamos, cesariana, não é? Yeah. Quais as principais indicações e contraindicações? Ela me levou para um mundo que não é meu, porque essa é outra especialidade cirúrgica. Oh, Mas é ginecologia e obstetrícia. Mas é na boa. Nós, durante a formação em cirurgia geral, também passamos por gineco-obstetrícia e fazemos algumas coisas lá. good. Eu não domino todas as indicações e contraindicações, porque isso é uma especialidade fora da minha, apesar de eu ter algumas noções sobre elas. Mas das principais indicações de cesariana estão o desenvolvimento de hipertensão durante a gravidez, que dá um quadro chamado pré-eclâmpsia e eclâmpsia, que é muito grave. A placenta prévia, o hematoma retroplacentário, uma cena que se chama desproporção cefalopélvica, like a cabeça do kid é como a minha, bem grande, estás a ver? Ok. E a mãe dele não tem pelve para lhe espremer, então se ele tentar passar por aí, Oh, vai destruir a mãe e vai morrer, porque ele não vai conseguir respirar durante o mecanismo de parto. oh shit. Outra indicação de cesariana que eu gostava muito que fizessem com a minha velha, mas não fizeram, porque na altura as parteiras eram boas heroínas. É a apresentação pélvica. Isso quer dizer o quê? Nós normalmente viemos de cabeça, Ok. mas há bebês que vêm com os pés. Eu fui um deles, eu vim com os pés. Oh, shit. Isso na lei é indicação de cesariana, porque o trabalho de parto fica imensamente dificultado Ok, e pode ok. acarretar outras complicações. Yeah. Agora, contraindicações de cesariana, sempre e quando a mulher não tiver nenhuma situação parecida a essa e tiver uma gestação que teve acompanhamento saudável e ela tem todas as condições necessárias para parir, por via baixa, como se diz. O famoso parto eutóxico. Aí tá. Ok. É. Good. Olha, tem mais uma aqui que é a seguinte: qual é a diferença entre anestesia local e geral? Qual é a diferença entre a anestesia local e geral? Perfeito. É a diferença entre uma província e um país. Se eu tiver que falar chão, terra. Good. Então, suponhamos que eu tenha um quistezinho no braço direito. Um quiste que tem aproximadamente 2,5 cm de diâmetro, que te vai fazer uma circunferência de 5 a 6 cm. Tu para operar isso não precisas apagar o dude. Não precisas lhe dar uma anestesia que lhe leva lá para o mundo dos inconscientes. Good. Graças a Deus existem pessoas que já pensaram bués, criando anestésicos locais que tu infiltras na área em que vais trabalhar e entretanto tens aquela parte adormecida por meia hora, 45 minutos, em dependência da quantidade de anestésico que vais instilar ou da concentração do mesmo, porque eles vêm em várias apresentações. Então, a anestesia local é aquela que tu instilas num determinado local, como o exemplo que eu dei de um quistezinho no braço, estás a ver? Então, aí o paciente está a assistir a ser operado, ele está a ver o que está a fazer, ele sente, por exemplo, o caminhar dos instrumentos pela sua zona corpórea. Ok. Mas ele não tem nenhuma dor porque aquela zona está completamente adormecida em termos de inervação, que são os responsáveis por transmitir todas as sensações, sejam elas dolorosas, calor, frio e assim. Agora, a anestesia local, geral.
A anestesia geral é aquela que apaga o corpo todo, que tu desapareces, funciona só com o subconsciente, não é? E és controlado por uma máquina que é a famosa máquina da anestesia. Ok. Isso é feito por um médico anestesista, que isso também é uma especialidade, estás a ver? Porque uma coisa é eu dar anestesia local, porque eu conheço os anestésicos locais, conheço as concentrações, como infiltrar, as complicações que podem ocorrer e o que eu posso fazer no caso de. Mas para apagares um dude, tem que ser uma pessoa que domina esses medicamentos. Por exemplo, eu peso menos que o nigga Tommy. O anestésico que vão usar comigo não deve ter a mesma concentração que vão usar contigo e tudo mais. Então, a geral é de apagar o dude e ele está completamente à mercê dos médicos à volta. Good. Olha, tem mais outra. O que evitar antes de qualquer cirurgia? O que evitar antes de qualquer cirurgia? O que se deve evitar antes de qualquer procedimento cirúrgico é tudo aquilo que possa contribuir de forma negativa para o desfecho da tua cirurgia. Porque assim, essa pergunta eu vou tentar estratificar para que a pessoa que a fez tente entender mais ou menos a resposta. Ok. A cirurgia de urgência ou de emergência é a cirurgia do vale tudo. Aí a pessoa pode vir com estômago cheio, pressão arterial super alta, se é diabética pode vir com açúcar em 1500, passa a expressão. Pode vir completamente descoordenada do ponto de vista endocrino-metabólico e do resto do organismo em si. Tens de operar, porque se não operares, a probabilidade dessa pessoa morrer em 6 horas ou menos é superior a 75%. Então o que se faz é compensar o máximo possível, mas de forma rápida, só para tu atuares nos órgãos vitais, no cérebro, no coração, nos pulmões e nos rins, incluindo também o fígado, que nesse jogo da cirurgia o fígado joga papel muito importante, porque ela que é metabolizada toda a cena anestésica para depois ser excretada pelo rim, ou seja, expulsa do organismo, estás a ver? É tipo, um medicamento é cozinhado no fígado e é servido nos rins, estás a perceber? Oh, shit. Mais ou menos assim. Então, quando estamos a falar de cirurgia de urgência ou de emergência, é o tudo ou nada, ou o famoso vale tudo. Aí, independentemente de teres fatores que prejudiquem o teu procedimento cirúrgico ou que possam te trazer um desfecho negativo, são fatores com os quais tu vais ter de lidar porque é uma situação de urgência ou de emergência. Mas, entretanto, na cirurgia programada, tu tens de evitar ao máximo, porque a cirurgia programada é a cirurgia conhecida como a cirurgia do paciente perfeito. O que entra com tudo em linha, está a ver tudo em line. Se é diabético, lhe compensa. Se é hipertenso, lhe compensa. Se é um paciente bué gordo e a cirurgia não se dá bem com gordura, tens 6 meses para lhe fazer emagrecer. É um paciente que não deve comer pelo menos 8 a 12 horas antes da cirurgia, tanto mais é que se na manhã seguinte comer, tu suspendes a cirurgia, porque o pitel vai lá para o estômago e depois de você adormecer o dudo, o pitel pode regressar e fazer uma coisa que se chama broncoaspiração. A comida vai para a via respiratória e perdes o dudo. Estás a ver? Ou seja, é o famoso paciente perfeito. Para cirurgia de urgência ou emergência vale tudo. Mas para programada tens de evitar tudo que te possa interferir negativamente na cirurgia. Tem malária, suspende, trata a primeira malária. Porque a malária também vai para o fígado. Não vão começar a lutar os plasmódios lá e os anestésicos, estás a ver? Oxa. Olha, lembrar que este é um podcast realizado pela Span Studio. Pelo Span Studio. Span Studio. Much love. Vai lá, conta-me coisas. Tem aqui uma questão pá, um pouquinho extensa, mas pronto, espero que percebas. Quais as chances de uma simples prisão de ventre desencadear a possível necessidade cirúrgica?
As chances ou probabilidades de uma simples prisão de ventre te levar a uma intervenção cirúrgica. De dizer que o que se chama na street, na rua, no senso comum de prisão de ventre, nós chamamos como ou de obstipação. Oh shit. A obstipação pode ser clínica ou pode ser de causa cirúrgica. Quando é que é clínica? Quando a causa se resolve sem cirurgia. Quando é que é cirúrgica? Quando a causa só se pode mesmo resolver com uma intervenção cirúrgica. Então, é mais ou menos assim. Nós devemos fazer cocó todos os dias. O pessoal deve defecar todos os dias. No mínimo, uma vez e no máximo 3 vezes. Que é a famosa digestão da manhã. Depois tem um pessoal que tem o costume de fazer isso depois do almoço ou aí a meio da tarde. E há quem faz antes de dormir. Então, o que é que se passa? Quando as pessoas não cultivam o hábito de fazer cocô todos os dias e depois têm hábitos externos como os nossos hábitos alimentares, a pouca quantidade de água que nós bebemos, isso também influencia na atividade do próprio trânsito intestinal. E aí então vais ser uma pessoa obstipada. Uma pessoa obstipada é aquela pessoa que passa 72 horas sem fazer cocô. Não é normal ficar 3 dias sem fazer cocô. Mas nem sempre essas pessoas obstipadas são pessoas que vão parar numa mesa cirúrgica por causa desse problema. Porque isso é uma situação que tem a ver com transtornos gastrointestinais por causa do desarranjo do próprio sistema digestivo. Agora, existem situações que nos levam a operar uma obstipação, que no caso da cirurgia já não se vai dizer obstipação como tal. Os brasileiros é que gostam muito de dizer obstipação intestinal. Nós aqui falamos mesmo de oclusão intestinal. A primeira causa que vai te fazer levar uma pessoa a uma cirurgia por oclusão intestinal é o facto dela já ter sido operada antes. Existem várias outras causas, como aderências congênitas, que são aderências parecidas às pós-cirúrgicas, as hérnias e os tumores. Tudo isso para dizer que as obstipações não se operam. Se tu fores uma pessoa obstipada por causa desse preâmbulo que eu fiz antes de chegar a esse ponto, não tens por que ser operado, até porque não existe nenhum fator mecânico, já seja dentro da luz intestinal ou fora da luz intestinal, que impeça com que esse trânsito intestinal seja efetivo. Agora, quando existe um impedimento, um empecilho no trânsito intestinal, já seja intraluminal, na parede do intestino ou extraluminal, a única forma de resolver essa situação é operar. E aí já estamos a falar de um quadro de oclusão intestinal mecânica de causa X, que é uma cirurgia que se faz de urgência. Good. Oh. Boa complexa esse mano. É um pouco seca, né? Vai termos estranhos and shit. Yeah, mas quem está a acompanhar isso vai e percebe da matéria, vai se identificar com isso, lógico. Sobre os tumores, por que muitos não são e não podem ser operados? Por que os tumores, alguns não são operados e outros não podem ser operados? É assim, os tumores são casos silenciosos. São casos que, quando a pessoa se apercebe que tem um tumor ou que tem um câncer, às tantas já não há muito a fazer. E a causa disso não é dos tumores nem dos pacientes. A causa disso é nossa, pessoal da saúde. We the guys. Por quê? Porque nós não temos uma coisa que se chama atenção primária, que rastreia e que faz o diagnóstico precoce dessas situações. Então, como primeiro, nós não temos atenção primária e segundo, o angolano só vai para o hospital quando está a morrer. Então, o que é que acontece? Quando chegam no hospital, se for um câncer,
que também se diz tumor maligno, muitas vezes já não tens mais nada a fazer. O paciente já não tem probabilidades nem possibilidades curativas. O que é que acontece? Tu vais fazer uma coisa que se chama tratamento paliativo. Tu vais aliviar qualquer tipo de sintoma oriundo dessa lesão tumoral que dê cabo da qualidade de vida desse paciente. Tá a ver? Então é mais ou menos sobre isso. Por quê? Porque se for um tumor diagnosticado a tempo, e também tem outra premissa sobre os tumores, que é o tipo histológico. O tipo histológico é que nos vai falar da agressividade do tumor. Há tumores muito agressivos e há tumores nem por isso. Então, mas independentemente do tipo histológico, quanto mais precocemente for diagnosticado o tumor, mais probabilidades ele tem de ser operado e fazer tratamento posterior com quimio, radioterapia. E mesmo que esse tumor for a causa mais eminente de morte desse paciente, ainda lhe consegues brindar alguns anos de vida, estás a perceber? Porque isso é tudo um protocolo. Mas na nossa realidade, respondendo à pergunta, é exatamente pelo facto de nós não termos atenção primária e também pelo facto de os pacientes irem ao hospital quando já estão em situação decadente. Então muitas vezes, em vez de tentarmos curar, só nos resta paliar. Simão de Freitas. Yep. Correto? Certo. A.K.A. Simon Monster. King of Rhymes. E como é que tá o rap, bro? Epá, de momento está uma beca estagnado. O meu rap está um pouco estagnado por causa mesmo do work and shit. Mas epá, é sempre aquele dia que um gajo acorda desparafusado e faz um freestyle, tá vendo? Ainda sabes fazer esse mamo? Yeah, velho. Sério? Yeah. Ok. Vai nos brindar com esse mamboz ou nem por isso? Não, na boa, quando terminamos a entrevista vou mandar umas barras, estás a ver? Ok. Epa! É. Oh, já. Conta-me coisas, podcast. É. Yeah. O people quer saber como é que foi a tua rotina durante a pandemia? Aquele período da pandemia, do confinamento. Rotina durante a pandemia. Foi muito seca, Foi mesmo like. Entretanto, por causa da situação de confinamento, muitos serviços estavam fechados no hospital, estávamos a trabalhar a 50% a nível de profissionais e só estávamos a atender mesmo aquelas situações que não podiam esperar. Porque quanto mais gente, mais transmissão supostamente. Então operei muito pouco. Isso é uma coisa que eu detesto mesmo no hospital, é fazer consulta, estás a ver? Isso de perguntar se isso te dói há quanto tempo, isso não é para mim. Eu gosto de bloco operatório e banco de urgência. E como essa cena estava um pouco low key durante a pandemia, para mim foi bué trash, mano. Oh shit. Tu gostas de ver sangue? I'm a samurai, blade all time. Shit. Oh shit. Oh, caraças, meu fogo. Mas gostas bué desse mamo? Yeah, por acaso. Eu realmente gosto do que faço. Tanto mais é que o hospital às vezes costuma ser terapêutico para mim. Quando um gajo está pissed off com cenas da life and shit, vou para o hospital, então se tiver caso para operar, pergunto num colega, não queres que eu te ajude, não queres que eu faça por ti, não sei o quê. Sério? Yeah, dude. É uma cena que realmente me cuia bué, estás a ver? Saio de lá mesmo brand new, bem tranquilo, sem stress. Fogo. Meu, isso é bem estranho, direito. Né? Yeah. Fogo. Mexer com aqueles instrumentos todos, aquilo... Ixi. Yeah, brincar com a pinça, brincar com os bisturis, ver o pessoal a ser adormecido.
Vês um dread partido cheio de sangue e tu contente porque sabes o que vais fazer para resolver o problema, tá a ver? That's fucking exciting, bro. Isso é bem insano. Fogo. Quem gosta desse mambo, ué? Simon. Poxa. Então, nesse caso, quais são os cuidados gerais, né, após qualquer intervenção cirúrgica? Cuidados após uma intervenção cirúrgica. É assim, após uma intervenção cirúrgica nós temos de ver primeiro o paciente como um todo, que é o corpo humano todo, no caso o paciente, e depois a nível local, ou seja, a nível da zona em que nós operamos, principalmente se essa cirurgia foi feita sob efeito de anestesia geral. É preciso ver todos os sistemas de órgãos, certificar-nos que eles estão todos a funcionar da forma correta e prestar atenção a alguns sinais de alarma que nos possam dizer o que é que se passa de errado com alguns destes. E depois cuidar exatamente daquilo que é a cirurgia, porque normalmente quando fazemos uma cirurgia nós esperamos uma complicação. Por exemplo, para não falar aqui de outras patologias, vamos na peritonite. Um cirurgião já espera que um paciente operado de uma peritonite grave faça uma infecção da ferida, porque a probabilidade dele infectar essa ferida é superior a 80%. Ok. O cirurgião já espera que esse paciente possivelmente faça uma pneumonia adquirida no hospital, porque é um dude que fica internado em média 10 dias, é operado 2 a 3 vezes, e depois são pacientes bué preguiçosos, não levantam da cama. Aquela cena deles ficarem acamados muito tempo, começa a deixar os órgãos preguiçosos e tudo mais, estás a ver? Ou seja, isso está muito em dependência daquilo que foi a tua cirurgia e das condições que o paciente apresentava antes de o operar, porque isso tudo tem que estar previsto. E outra coisa muito importante que não se deve esquecer é o que tu encontraste no meio da cirurgia, porque existe uma coisa que é teres o diagnóstico antes da cirurgia, o famoso pré-operatório. Mas chegas lá, se calhar encontras uma coisa diferente ou além daquilo, outra coisa que te obriga a fazer um procedimento concomitante com 1 a 3 técnicas. E isso também te leva a pensar nas possíveis consequências, porque quanto mais trabalhas no paciente, mais coisas tens a acontecer possivelmente depois da cirurgia. Mas basicamente é isso, tem a ver com as condições do paciente e também com aquilo que é a patologia que o levou ao bloco operatório. Ok. Cirurgia em idosos. Há o que temer? Cirurgia em idosos, temer. Desculpa pela resposta, mas só se o cirurgião for mesmo folha, estás a ver? Tem mais de cirurgião folha, que está à espera de paciente em condições super uau para lhes operar e não sei o que. Mas um idoso é só um paciente como nós que infelizmente em vez de estar a crescer, está a decrescer, porque está a envelhecer todos os sistemas de órgãos e a capacidade que ele tem de aguentar coisas graves como uma agressão cirúrgica não é a mesma que um young tem. Então, não tem nada para temer, se é para operar, é para operar. E eu tenho muito boas experiências com idosos, tanto mais é que ganhei uma avó na cirurgia. Fiz cirurgia a uma idosa que na altura tinha 80 anos, agora é minha avó. Fiz cirurgia a outra idosa de Cuba que na altura tinha 78 anos, agora é minha avó, até agora me manda mensagens. Então isso é mesmo pagar as folhas, estás a ver? Eu tenho uma máxima. Cirurgião não esquiva buraco, é mambo de fugir, porque esse caso não, aqui não sei o que. E são doidos que não se confiam, cirurgião é tipo delinquente, pensa que bate todo mundo, até o que lhe bate, tá sabendo? Fogo. Olha, essa pergunta aqui é um pouquinho delicada e ousada, sem julgamentos, né? No seu ponto de vista, por que há muitos relatos de pinças que são esquecidas no corpo de pacientes que foram operados? E como reverter ou prevenir erros do gênero? Boa, isso é uma ótima pergunta e eu gostei dela. Por que existem muitas pinças esquecidas
fundamentalmente na cavidade abdominal dos pacientes, e o que fazer para reverter essa situação. Eu tenho uma professora que diz assim, que uma cirurgia é como um voo. Então, antes do avião decolar, é preciso fazer uma fly checklist muito importante, estás a ver? Em que se conta o número de passageiros, se tem alguém doente, tripulação, cabine, condições de avião, resposta da torre do sítio em que estás a sair, feedback da torre do sítio em que estás a bazar, situação do tempo. Olha, um monte de cenas que, se uma dessas falhar, te dizem esse voo não pode sair. Porque se esse voo sair nessas condições, a probabilidade que vocês têm de ter um acidente aéreo e acontecer o que não se quer é muito alta. O mesmo acontece no bloco operatório, dude. É preciso fazer uma checklist cirúrgica desde o momento em que se abre a sala cirúrgica. Okay. O bloco operatório tem um médico-chefe do bloco operatório, tem um enfermeiro-chefe do bloco operatório e tem um chefe para os outros serviços gerais. Então, o que é que acontece? Por exemplo, o que é que o Dr. Simão tem para operar hoje? O Dr. Simão tem um bócio. Vai tirar a glândula tiroide. A glândula tiroide, para ser retirada do organismo, tem um arsenal de material específico. A caixa da operação de tiroide tem X pinças. Se precisam de X compressas, se precisam de mais 3 pessoas para além do cirurgião principal, que é o Dr. Simão, o anestesista tem que começar a indução às X horas, os medicamentos são pão, queijo e fiambre. Então todo esse arsenal deve ser revisado. Quantas pessoas na sala? Os anestésicos que se vão usar, completamente identificados pelo pessoal da anestesia, que não é só o médico, mas os técnicos ajudantes também. Quantas pinças estavam na caixa antes de começar a cirurgia? Quantas compressas, aqueles panos de limpar o sangue and shit, quantas estavam antes de começar a cirurgia? E tudo o resto a circular, até porque nos blocos operatórios de mais alta ponta tem câmaras. Por causa dessas coisas dos erros médicos, o pessoal faz o check da câmara e vê o que é que falhou, e quem tem culpa vai pagar. Então, o cirurgião principal, antes de pegar no bisturi e fazer a incisão, ele tem que fazer checklist. Cirurgião principal, Simão de Freitas. Cirurgião ajudante, Tomás Porfírio. Segundo ajudante, Edna Paim. Terceiro ajudante, Jürgen de Freitas. Anestesista, Humberto dos Santos. Técnica ajudante, Conceição Tomás. Circulante, Inês de Oliveira. Assistente em termos de coisas que não estão na sala e precisamos de emergência, Clélia Paim. Nome do paciente, fulano de tal, idade X, diagnóstico, bócio multinodular, cirurgia que se propõe, tiroidectomia total. Tempo, 9h30 da manhã. Senhor anestesista, podemos começar? Podemos. Enfermeira, o material está todo checado e contado? Sim, here we go. Performance, operam. Depois de terminar a cirurgia, por exemplo, não vais esquecer uma pinça no pescoço, que eu dei exemplo da tiroide, mas isso se faz para uma cirurgia do abdômen. Por exemplo, se estivermos a operar um tumor do cólon, para fazer a extirpação do mesmo, aí sim é que as pinças tendem a ficar. O que é que se faz? Antes de se fechar o abdômen, o cirurgião diz contagem de material. Eram quantas compressas? Se se fizeram a cirurgia com 35 compressas, ao fim da cirurgia temos que ter 35 compressas, porque se ela disser 34 ou 33, ninguém fecha abdômen nenhum. Vamos ficar lá a procurar até Jesus voltar, mas ninguém fecha nada. Pinças, quantas eram? Eram 27 pinças.
Se não encontrarmos as 27 pinças, ninguém fecha o abdômen. Usamos quantos bisturis? 2. Onde é que está o primeiro descartado? Está aqui. Onde é que está o segundo? Está aqui. Anestesia, tudo ok? Paciente sem complicação? Sem complicação. Está tudo revisado? Tudo como no princípio? Sim. Se fecha o abdômen e é assim. Essa é a única forma que nós temos para evitar essa coisa de esquecimento de pinças, de luvas, de compressas, de qualquer coisa que chegue ao campo cirúrgico através das pessoas que vão realizar a operação, seja o cirurgião principal ou os ajudantes do cirurgião, ou ainda o instrumentista. Porque se não se fizer esse checklist pré e pós-cirúrgico, isso vai continuar a acontecer. Razão pela qual o exemplo da minha prof é uma coisa que eu realmente gostei muito, e quando ela falou matei-me a rir. And it's like a flight, bro. É mesmo checar tudo. Se o avião não tiver nice, ninguém baza. Good. Yeah. Good. Olha, com essa resposta já não há sombra de dúvidas. Eu acho que está mais do que esclarecido. Tem aqui um internauta que quer saber o que é uma consulta de anestesia e o que é anestesia em. O que é esse, mano? Anestesia em. Esse em é que é uma sigla. Epá, I don't know. Como é que ele escreveu? Em é M. É M. Então acredito que ele quis dizer outra coisa para além do em. Ok. Tá bem. O que é uma consulta de anestesia e o que é anestesia em? Digamos que anestesia em faltaria um sufixozinho para apelidar essa anestesia. Se anestesia em ambiente hospitalar, em ambiente extra-hospitalar, anestesia dentro do bloco operatório ou anestesia fora do bloco operatório, porque também se faz performance anestésica fora do bloco operatório, mesmo estando numa unidade sanitária. É um tema que eles têm que se chama anestesia fora do bloco operatório, onde fazem, por exemplo, os bloqueios nervosos. Ok. Para aquele pessoal que tem problema da coluna lombar e tudo mais, tem aquelas dores que não lhes permitem andar, eles fazem aí uns bloqueios nervosos. Isso é anestesia pura, mas não se precisa de uma sala cirúrgica para tal. Acredito que o anestesia em que o companheiro aí quis perguntar, faltou-lhe o sufixo para ele mais ou menos poder especificar em que fórum é que ele estava a falar dessa anestesia. Mas uma consulta de anestesia o que é? Uma consulta de anestesia é uma consulta feita por um médico de especialidade em anestesiologia ou um técnico anestesiologista que trabalha com o médico anestesista, não é? Que tem como finalidade colmatar o trabalho pré-operatório do cirurgião. Porque o cirurgião é o rapper, o anestesista é o hater. É aquele gajo que está à espera da tua música para depois te mandar um beef, estás a ver? Tanto mais é que há dentro do bloco operatório o cirurgião que nunca discutiu com o anestesista não é cirurgião, like, vamos mesmo falar assim em alto e bom som. E há mesmo situações em que se mandam uns puta que pare. E é um filme bem nice, estás a ver? Tu vês esses dois dudes a se mandarem para Chico. É mesmo bem nice. Porque o cirurgião só quer operar. Ok. O cirurgião vê um bócio, vamos operar essa cena e não sei o quê. Muitas vezes ele não quer saber se as hormonas tiroideias estão compensadas, se o paciente é hipertenso, se fez todos os exames, se tem depósito de sangue, se fez isso, se fez aquilo, se fez todos os exames que têm de ser feitos para que a cirurgia corra bem. Ele lhe manda o básico, porque chega um momento da vida em que nós estamos tão acostumados a fazer a mesma coisa que nos tornamos uma beca mecânico, estás a ver? Ok. E esquecemos de alguns detalhes, razão pela qual é preciso que um cirurgião não tenha uma atitude meio precipitada. Por mais excitado que ele esteja para fazer a cirurgia, é preciso sentar e dizer, dude, esse paciente tem isso,
Então, que diz a pauta é isso, isso e aquilo. Nessa consulta de anestesia, o anestesista revisa todos os exames feitos que foram indicados pelo cirurgião. Todos. Se tiver a faltar algum, ele lhe reprova. Se tiver um resultado que o cirurgião não se apercebeu que está alterado, ele lhe reprova e lhe manda repetir. E depois lhe faz uma avaliação rápida cardiopulmonar, que é o que ele pode fazer no momento, porque ele não pode fazer outras coisas. Ele revisa o aparelho cardiovascular e revisa o aparelho respiratório com a ajuda de uma radiografia do tórax e de um eletrocardiograma no caso do paciente ter 45 anos ou mais. Porque são os pacientes que têm que levar esses 2 exames de forma obrigatória. Ele não vai pedir um eletro, um yang bem rijo, por exemplo, de 27 anos. Nem uma radiografia do tórax obrigada. A única coisa que ele vai fazer é lhe perguntar se tem alguma infecção respiratória. Like, tens gripe? Não. Vai lhe pôr aqui o que eu costumo chamar de fones, os nossos auriculares, o estetoscópio, e vai revisar. O resto ele vai checar com os exames todos e tudo aquilo que são parâmetros, como se ele tem reserva de sangue para o caso dele necessitar de transfusão transcirúrgica ou pós. E aí o dude da embaixada, estás a ver? Outro AKA que tem um anestesista, é aquele cota gordo da embaixada portuguesa, o que carimba e viste, tá vendo? Se ele não curtiu o teu processo, não carimba. Oh. Então, quando ele carimbar a tua folha de anestesia, quer dizer que tu podes ser operado na boa. Agora, se ele te riscar, é porque tens de fazer back-off e rever o que ele chamou a atenção. Porque ele escreve aí na folha a observação do que ele não achou bem ou que está errado e que tenha de ser refeito. Good. Olha, e tem mais essa questão, né? Antes da última. Ok. Já estamos já prestes a terminar esse inquérito. Quais os principais mitos e verdades sobre a cirurgia, sobre um cirurgião, ou sobre um processo ou procedimento cirúrgico? Principais mitos e verdades sobre um cirurgião ou sobre um procedimento cirúrgico. Falta de informação, dude. Porque o cirurgião existe, a cirurgia existe, é uma disciplina médica. E as cirurgias realmente são feitas. Então, se é uma coisa que não conjuga muito com mito ou verdade, é sobre cirurgião e cirurgia. Por quê? Porque desde os primórdios da medicina, que as pessoas que mais pensaram e fizeram que a malta está só agora a seguir e a melhorar, decidiram dividir a entidade médica em várias áreas, porque deram conta que o corpo humano é tão complexo que um só médico não ia conseguir resolver problema do nariz, do dente, do intestino, da bochecha. Então fizeram essa divisão. E uma das alas dessa divisão é a cirurgia geral, que é a especialidade do Simão de Freitas. Okay. Então isso existe e não é mito, é uma verdade. Existe uma disciplina médica chamada cirurgia geral. Okay. E quem estuda essa disciplina médica depois de terminar a licenciatura em medicina não tem outro nome em qualquer outra parte do mundo senão cirurgião geral. Esse é o hashtag desse dude. Okay. Então, o que é que faz um cirurgião geral? Resolve problemas maioritariamente por intermédio de intervenções cirúrgicas. Se tens uma hérnia, sócio, esquece. Tenho que te operar. Se tens uma apendicite, esquece. Podes ir na tia das ervas, podes bazar no Brasil e a manjar e não sei o quê. Tenho mesmo que te operar. Ok. Levaste uma facada da barriga, esquece, dude. Tenho mesmo que te operar, isso não é mito nenhum. Vai vir um dread que não, se calhar o medicamento daqui não chegou lá. A última pessoa a dizer uma palavra sobre isso é o cirurgião. E quando é para operar, porque se não te operar, vais mesmo curvar. Oh shit. Yeah. Oh shit. Oh shit.
Que cena, mano. Que cena. Fogo. Vai lá, conta-me coisas. Oxe. Como é? O que é que estás a achar disso? Fogo, uma cena boa insane, por acaso, mandar os props aqui pro meu nigga Tommy G e pro Espanto Studio. What's up? Estou a gostar, boa, eu vou querer repetir. Isso é bom interativo, abre boa mind e o caraça. Nice. E tá a ser uma experiência mesmo fucking agradável. Good. Epá, este é o podcast. Conta-me coisas. Yeah. Olha, o que é que aconselha? O que é que tens a dizer para o pessoal que quer se formar nessa área? Yeah, e depois também fala um pouquinho do teu percurso acadêmico. Yeah. Boa. O que é que eu aconselho ao pessoal que quer se verticalizar a área da cirurgia geral e um bocadinho do meu percurso acadêmico? Yeah. Nessa parte vou pôr uma beca melancolia, porque realmente isso me faz reviver emoções que marcaram muito aquilo que foi a trajetória até o momento. Mas é assim, nós vivemos num país que não valoriza um profissional do gabarito médico. Eu não quero com isso desmerecer nenhuma outra profissão. Que o pessoal me entenda bem, e eu respeito toda e qualquer profissão, não importa qual seja. Mas, dude, um médico salva vidas. Um médico evita que uma pessoa se transforme num cadáver e volte à sua família, estás a ver? Volta a ser um membro da sociedade e contribua para que o país cresça ou decresça, independência do tipo de pessoa que esse paciente for. Estás a perceber? Então eu acho que nós somos muito banalizados, somos bué desvalorizados. E é do tipo, ainda olham para nós do género, só estás a fazer o que tinhas de fazer e não reclama muito porque isso aqui não é para ti, estás a ver? Oh shit. Eu estou a falar com pessoas que já viajaram, uns já viajaram de físico, outros já viajaram de mente. E nós sabemos o respeito que um médico e um professor têm em qualquer parte do mundo, estás a ver? Esse é o respeito que nós não temos. Perdão. Então tudo isso para dizer que se realmente alguém quer ser médico e além de médico quer ser especialista em cirurgia geral, meu conselho é: meu caro colega, meu caro jovem, minha cara aspirante, tens duas alternativas. Ou tens uma back financeira para teres a tua clínica ao fim de tudo isso, ou tens de ter mesmo amor à camisola. Como diz o Diri, love, 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 todos os dias. Se não tens uma back financeira para que possas construir a tua própria clínica e dependes de ti para fazeres e ganhares dinheiro, a tua palavra de ordem tem de ser amor, porque é um curso bastante sacrificado. A licenciatura em medicina são 6 anos, é muito tempo, é uma vida. Eu nunca vi curso que demora mais que medicina, só tem mesmo um curso de 6 anos no mundo, é o nosso. Depois cirurgia geral, há países que te fazem em 4 anos, há países que fazem em 5 anos, que está a ser agora o promédio de quase todos os países. Mas, por exemplo, se for estudar na Tuga, não te safas. O programa deles é mesmo de 6 anos. Imagina, 6 de licenciatura, 6 de especialidade. Isso se não chumbares, sócio. E se tiveres a possibilidade... Sim, porque se chumba, bué. Eu deixei bué de felas na FAO. Bué mesmo, não vou te mentir. Se não chumbares... E se tiveres a possibilidade de, assim que terminares o curso de medicina, no ano seguinte começar já a especialidade, porque vais ter que ter o ano de tratar documentos, and shit e todas essas situações. Então estamos a falar de 13 anos, porque esse um ano também conta como perda de tempo. E estamos a falar de não teres ainda a experiência profissional, porque ainda não começaste a exercer como médico. Para o fim do dia te pagarem o que está na tabela do MINSA, estás a ver?
Sabes quantos médicos não têm carro, sócio? Bué! Vivem no Camama, vivem em Viana, vivem no Zango, têm que chegar no Maria Pia às 8 da manhã ou às 7h50. Passarem aquela humilhação bem grande, eles avacalharem para no fim terem uma massa que não compra um carro, não podes comprar uma Louis Vuitton. Estás a perceber? Isso é uma realidade que nós vivemos. Se conseguires acoplar a um privado e tudo mais, estás em dia, estás a perceber? Mas lembra-te que um médico não pode trabalhar em tantos sítios. Como eu estava a dizer, um médico não pode trabalhar em vários sítios, porque senão ele esgota se a qualidade de serviço que ele brinda aos pacientes não é a mesma. Porque não é a mesma coisa tu trabalhas num centro que trabalhas em 3 centros. Não é o mesmo tu atenderes 15 pacientes ao dia do que atenderes 45 pacientes ao dia. Não é o mesmo fazeres 10 cirurgias a semana que fazeres 30 cirurgias a semana, estás a perceber? Então é do género, quanto mais demanda de trabalho, menos qualidade tu vais oferecer, porque o fusível também queima. Razão pela qual na nossa praça os médicos já não estão a fazer pelo love, os médicos estão mesmo a fazer pelo cash. Se ficaste curado, se não ficaste, se ficaste satisfeito com o tratamento, se não ficaste. Ele não quer saber, porque ele sabe que às 15 horas bateu no Maria Pia, estou a sair, tem que bazar para aquele gesto. Das 15h30 às 17h, depois tem que bazar na Medical Center das 18h às 20h30 para atender aquele estuga que durante o dia trabalha um bué, a consulta dele tem que ser às 19h, num ambiente bem calmo, não sei o que. Aí tens que melhorar o português e fazer tudo o que não fazes no privado, estás a perceber? É mais ou menos isso. Então, se não tiveres amor à camisola, esquece. Medicina não é um curso que se possa fazer sem amor. Fundamentalmente, quando já és médico e queres fazer uma especialidade parecida à cirurgia geral. Cirurgia geral é muito sacrificado. Há vezes que eu estou a fazer banco, o banco correu fixe, até às 23 não fizemos nada. O pessoal vai jantar, tira um cochilo. Quando começas a embalar fixe no sono, te tocam a porta, porque tem um politraumatizado lá embaixo, tens que operar às 2 da madrugada, dude. Sem love, Oh, pouco shit. cash que entra. Eu te dou 5 anos para começares a bater torto e mandares deixar essa cena, tá vendo? Então, sem mais repetições and shit, sem mais histórias dramáticas aqui, esse é o conselho que eu dou a todo o pessoal. Primeiro no curso de medicina mesmo, porque em si o curso é muito chato, mas é bonito. E segundo na especialidade, porque eu acho que medicina é tipo mulher, tá a ver? Chateia mesmo, bué. Mas quem gosta de medicina não consegue deixar a chick dela assim em paz. Vai sempre mandar uma mensagem para se reconciliarem. E aí, o meu trajeto até chegar a cirurgião, vou tentar fazer um resumo porque essa história é bué longa e vocês não estão aqui para me ouvir assim apanhar seca. Eu entrei no Piaget em 2006, fiz ano 0, até o 6º ano, me levou isso até 2012, né? Em 2013 me graduei de médico. Fui o primeiro a fazer a defesa de tese da licenciatura no meu grupo, no grupo que começou em 2006, eu é que abri a maratona das teses, bati a cena, good. Tratei os documentos e quis fazer a especialidade direto, primeiro para aproveitar a minha idade, segundo porque não me interessava nenhum trabalhar como médico de clínica geral, porque eu nunca quis ser isso na vida. E terceiro também porque terminei com uma média que me permitia fazer a especialidade direto. Então o que é que eu fiz? Não há cash, não há bolsa, qual é o hospital que está a dar especialidade? Hospital Geral de Benguela. Gash. Basei para Benguela, inscrição, mais inscrição, disseram que as condições do internato médico eram essas, aliás. Comecei a fazer a especialidade em shit, fico lá 3 meses, mas não começo a gostar da cena. Comecei a ver que o que estava na conversa pré-internato médico não é o que se via no terreno. Então eu sou mesmo cirurgião, eu não dou rodeios, eu sou uma pessoa muito decidida, para mim ou é ou não é. Disse no prof responsável que já não estava a aguentar com aquela cena, vou bazar. E no momento em que eu estava a regressar para Luanda, me dão a dica que o INAB estava a dar bolsas.
Eu disse, Gucci, fezada. Baso pro INAB, põe os meus documentos, graças a Deus ganhei a bolsa. Yeah. E em novembro de 2014, aterro na terra do Fidel, Cuba, cidade de Havana. Começa a especialidade. E em dezembro de 2018 estou a pisar no 4 de fevereiro com um diploma cubano que diz assim: Simão Urbano Tomás de Freitas, médico especialista em cirurgia geral. Título de recomendação. Ai. Yeah. Yeah, sabe. Terminamos aqui a nossa conversa com Simon de Freitas, a.k.a. Simon Monster. Yeah, that's me, dude. Yeah! Yeah. Fogo. Yeah, foi bem fixe te ouvir aqui. Acredito que o pessoal vai curtir da cena. Yeah. Pá, prontos. Peço ao pessoal que nos sigam nas redes sociais, ativem o sininho e pá, prontos, fiquem a par das cenas. Yeah. Span Studio, right? Yeah. Esse é o podcast Conta-me Coisas. One. Cheers.